Às vezes a única coisa que você precisa para mudar é acreditar em você mesmo. E essa é exatamente a maior causa de resistência e de desistência dos seus objetivos. E no episódio de hoje eu vou contar uma história de como o lobo se tornou o líder da matilha, mesmo quando todos desacreditavam nele. Meu nome é Bruno Ribeiro, se você ainda não me conhece, eu sou coach especialista no desenvolvimento da autodisciplina e eu estou aqui para te ajudar a desenvolver os melhores hábitos para transformar a sua vida, o seu foco, a sua produtividade. E se você for novo por aqui, não deixe de assinar o canal, de deixar seu comentário. Esse canal aqui ele vai te dar toda semana um conteúdo exclusivo que vai te ajudar a sair da zona de conforto, gerar aquela energia que você precisa para parar de procrastinar, para ter foco, para ter disciplina, para agir de verdade na sua vida. E se você preferir, também pode acompanhar a gente pelos outros canais que eu vou deixar aqui na descrição desse episódio, não importa onde você estiver assistindo ele, tá? Todos nós já enfrentamos momentos em que a gente sentiu que a gente tinha aquele potencial maior do que os outros acreditavam, mas que também, em alguns momentos, esses sonhos, essas ambições foram recebidos ali com um certo ceticismo, às vezes com riso, e em muitos casos a gente é levado a acreditar que a gente não tem ali, não é forte o suficiente, não tem a capacidade para atingir o que a gente está buscando. Às vezes isso acontece por uma forma de proteger a gente de algo que para os outros, né, é um risco, mas o fato é que isso acaba sendo um balde de água fria para os nossos sonhos e para os nossos objetivos, né? E hoje eu vou trazer aqui a jornada do jovem lobo que sonhou se tornar líder da matilha. Era uma vez nas vastas barreiras de florestas densas e silenciosas, uma matilha de lobos. No topo dessa cadeia, no comando, tinha ali um lobo imponente, de pelo acinzentado, com os olhos profundos da noite, e ele era o mais forte, o mais respeitado, e por muitos anos ele guiara a matilha com sabedoria, com força. E ao seu redor tinham outros lobos que seguiam seus passos, sabendo que ele era ali o protetor, aquele líder inquestionável, né? Mas naquela mesma matilha tinha um jovem lobo de porte menor, mas de espírito inquieto. E esse jovem lobo, ele sempre observava o líder com aquela admiração, mas não só pela sua força física, pela sua postura, pela maneira de dirigir a matilha, pela sua autoridade silenciosa. E o jovem, contudo, não se conteve só em observar. Tinha algo dentro dele, alguma coisa que ardia como um fogo que ele não conseguia controlar. Ele sabia que no fundo do coração dele, em algum momento, o seu destino não era só seguir os outros. Ele acreditava de alguma forma que um dia ele poderia ser ali o mais forte daquela matilha, o líder. E em uma manhã de neblina, a matilha se reuniu ali para uma caçada e os lobos estavam todos prontos para avançar pelo campo. E esse jovem, se sentindo ali movido pela coragem repentina e de forma inconsciente, ele chegou na frente deles com a respiração acelerada, o coração pulsando forte, e ele declarou ali com firmeza: "Um dia eu vou ser o mais forte de todos nessa matilha." E ali foi um silêncio reservado pelo grupo, as orelhas dos lobos se ergueram, atentos à declaração ali ousada, né? Então, sem nenhum aviso, a matilha começou a dar uma risada que ecoou pelas árvores ao redor, reverberando ali nas folhas, quebrando o silêncio daquela manhã. Eles riram, mas não foi por maldade. Foi por uma incredulidade, foi por não acreditar. Como poderia aquele jovem que mal tinha visto tantas luas quanto os outros pensar que um dia ele ia ser o mais forte, né? Todos ali estavam rindo, todos exceto um, o lobo mais velho. E o líder, ele permaneceu silencioso, prestando atenção, os olhos dele não brilhavam com escárnio ou com uma dúvida. Ele ficou parado, observando aquele jovem com uma expressão séria, quase que uma expressão reflexiva, introspectiva. Naquele momento, o líder compreendeu o significado daquelas palavras do jovem. Ele sabia o que os outros lobos não sabiam, que a verdadeira força, ela não se revela de imediato. Ela é forjada através do tempo, das lutas, às vezes das cicatrizes e das próprias derrotas. E o que ele via no jovem lobo não era só a força física imediata, mas uma faísca de determinação inabalável. E ele falou: "Vamos caçar", encerrando ali aquele momento, né? E os dias se passaram, e à medida que as estações mudavam, ali a matilha alterava sua rotina, o jovem lobo, no entanto, nunca esqueceu daquele momento. Ele treinava ali em silêncio, correndo o mais longe que ele podia, caçando sozinho nas horas vagas e testando ali as suas habilidades, as suas forças contra as árvores, os riachos, os ventos que rugiam na noite, e cada pequeno desafio era um passo na direção que ele estava buscando, do futuro que ele via para si mesmo. E a matilha continuava a rir sempre que lembrava das suas palavras, mas ele não se abalava. Algo dentro dele dizia que o tempo ia provar a verdade.
E o lobo mais velho, bom, esse continuou observando e ali em silêncio, ele sabia que o tempo e a resiliência, é claro, eram mestres definitivos dessa questão da vida. Eles possuíam ali a coragem para quem queria enfrentar ali os desafios, para declarar grandes coisas e precisavam ter paciência para suportar ao longo desse caminho até conseguir alcançar. E era isso que ele via naquele lobo. Então, numa noite de tempestade que assolou ali a floresta, relâmpagos cortavam o céu e trovões reverberavam ali nas montanhas e o vento era tão forte que as árvores quase se dobravam com o movimento do vento, né? E a Matilha costumava ter desafios assim, ela se encontrou numa situação um tanto quanto perigosa, porque um grupo de caçadores apareceu ali e tinha cercado o território dos lobos, aproveitando aquela distração da tempestade, né? E em meio ao caos, quando tudo parecia ali perdido, algo inesperado aconteceu. Aquele jovem lobo, que tinha sido ridicularizado pelas suas palavras ousadas, saltou à frente da Matilha com uma bravura que ninguém esperava. E ele foi atrás dos caçadores com ferocidade, e ele guiou os outros lobos para um caminho ali e tentou fugir daqueles caçadores, né? Ele investiu ali com a inteligência, usando a tempestade ao seu favor, para que eles não percebessem a direção que eles estavam seguindo, né? E quando finalmente amanheceu e a tempestade se acalmou, a Matilha tinha conseguido fugir, os caçadores foram expulsos ali do território, e no centro de tudo tinha ali aquele jovem que estava exausto, mas estava vitorioso. E naquele momento o líder mais velho, né? Ele não disse nada, mas o seu olhar já dizia tudo. Finalmente, os outros lobos tinham percebido o que o líder já soube há muito mais tempo, né? A força não era só uma questão física, era uma questão de um espírito incansável, de uma vontade de persistir diante das adversidades, de uma coragem de se levantar quando às vezes ninguém acredita em você. E assim o jovem lobo se tornou não apenas o mais forte, mas também o mais respeitado e, com o tempo, o líder da Matilha. E a história do jovem lobo é uma metáfora que simboliza, obviamente, o desenvolvimento pessoal, essa jornada de autoconfiança, de resiliência, de superação, né, de autoconhecimento, desde o momento em que o lobo confirma o seu potencial até quando ele prova o seu valor para a Matilha. E essa narrativa, ela reflete alguns desafios e triunfos que a gente encontra, né, na nossa própria vida, na nossa própria evolução. E a gente vai falar sobre alguns desses, né, algumas lições que a gente teve com essa metáfora. O reconhecimento interno do potencial. Então, a história ela começa com um jovem lobo que tem ali um potencial que estava sendo testado, né? Embora fisicamente ele ainda não fosse o mais forte, ele sabia que em algum lugar profundo dele ele era capaz de realizar ali grandes feitos. E essa fase reflete o primeiro passo crucial para qualquer mudança que você queira fazer para a sua vida: acreditar no seu próprio potencial. Na vida, muitas vezes, nós somos os únicos apoiadores no início. E esse relacionamento interno, né, ele é essencial, porque se a gente não acredita em nós mesmos, né, é muito arriscado para a gente buscar os nossos objetivos. O segundo ponto é que psicólogos também, como o canadense Albert Bandura, que eu já falei aqui, eles confirmam que essa autoconfiança e autoeficácia, ela influencia diretamente na nossa performance. Não é uma questão de arrogância, mas também de acreditar no processo e na nossa capacidade de aprender, de evoluir, de conquistar e eventualmente de crescer, né? O ceticismo dos outros, quando o lobo apareceu ali, né, e falou, também é um ponto que a gente precisa tratar aqui, né? Ele simboliza que a gente enfrenta e que a gente, às vezes, parece duvidar da nossa própria capacidade. As pessoas ao nosso redor, elas costumam nos julgar com base no que a gente é hoje, sem considerar o nosso potencial futuro. E, de acordo com a psicologia social, as pessoas elas tendem a confiar no status quo, ou seja, o que gera aquele desconforto quando alguém desafia uma expectativa acaba trazendo efeitos negativos de descrença. No entanto, a gente pode permitir essa dúvida externa, a gente só não pode permitir que ela nos auto-sabote. E assim o jovem lobo ele precisou desenvolver ali a resiliência para seguir em frente, mesmo diante dessas risadas, dessas críticas, né? E o valor do mentor silencioso também foi muito importante nessa jornada. Enquanto a Matilha ria, o lobo mais forte ele observava ali em silêncio, ele não ria, porque ele reconhecia a essência daquele lobo jovem. O líder da Matilha ele entendeu a verdadeira força que ele tinha ali, que não era uma coisa imediata, era uma coisa que ia ser forjada ali ao longo do tempo. Assim como a gente passa por isso na nossa vida, né? A gente encontra também mentores silenciosos, pessoas que já trilharam caminhos que a gente deseja seguir, sem falar muito, e isso registra pra gente um caminho que a gente pode seguir, pode usar como exemplo. Esses mentores, eles são modelos, sim, de resiliência, de sabedoria, eles ensinam a gente
que o sucesso é um processo contínuo de aprendizado e de crescimento. E o jovem lobo ele não se tornaria o mais forte da noite para o dia, mas com essa persistência, com essa resiliência para que ele pudesse alcançar o seu objetivo. Um outro ponto é a adversidade como oportunidade. A grande virada nessa história do lobo aconteceu durante uma tempestade, né? Quando a matilha estava ali cercada por inimigos. E naquele momento de crise, vamos dizer assim, o jovem lobo, ele finalmente teve a chance de provar a sua força, a sua liderança. E essa parte da história, ela reflete uma verdade universal, né? As adversidades, elas sempre são oportunidades disfarçadas. São momentos difíceis que a gente tem a oportunidade de mostrar a nossa verdadeira força, a nossa verdadeira habilidade e que às vezes a gente nem conhece. E encara esses desafios com coragem, como o jovem lobo fez, permite que a gente cresça, que a gente se destaque. Nenhum desenvolvimento pessoal, crise ou obstáculo possibilita uma transformação que oferece para a gente uma chance de testar a nossa resiliência e liderança como uma crise. E agora que você já sabe como aplicar esses ensinamentos, vamos aplicar a partir de agora, definir seus objetivos com base em quem você quer se tornar e não apenas quem você é hoje, para que você possa atingir o sucesso. Então isso é importante para você não limitar as suas capacidades atuais. Pensa no tipo de pessoa que você deseja ser, quais são os valores que você quer incorporar, quais são os hábitos, as competências que você quer nessa sua versão futura. Quando você visualiza o seu eu ideal, os seus objetivos, eles passam a ser moldados para alcançar essa transformação. E essa abordagem, ela permite que você se concentre no seu crescimento contínuo, em vez de apenas em habilidades que você já possui. Pergunte-se, quais são os passos que eu preciso dar hoje para que eu possa me aproximar da pessoa que eu desejo ser amanhã? E lembra que eu falei sobre isso no último episódio? Finja até que você se torne a pessoa que você quer ser. Coloque isso junto com o Long Life Learning, que é aprendizado contínuo. Inclusive tem um episódio falando sobre isso, um episódio antigo sobre esse tema. Se você quer que eu volte nesse tema, deixa aqui seu comentário. Mas isso é importante para que você evolua e se desenvolva. E também, obviamente, certos mentores silenciosos, pessoas que, como o lobo mais forte, já trilharam o caminho que você quer seguir. São mentores que nem sempre precisam ser pessoas com quem você interage diretamente. Eles podem ser autores de livros, eles podem ser palestrantes, podcasters como eu aqui, figuras públicas que têm histórias aí, ou filosofias, ou abordagens de vida que podem servir para você como um guia de crescimento. Estude aqueles que já alcançaram o seu sucesso nas áreas que você admira, aprenda com as suas experiências, tanto os seus sucessos quanto as suas falhas, porque isso pode economizar tempo e energia na sua própria jornada. E claro, escolha mentores que as lições ressoem com a sua visão de futuro, né? E enfrente as crises com coragem. Quando algo aparecer intransponível, lembre-se de que esse é o momento em que você pode sim se destacar. Com as crises e adversidades, elas são inevitáveis, né? Mas é uma forma de você reagir a ela que realmente vai definir o seu progresso, vai definir como você é visualizado, né? Encarar esses desafios com coragem não quer dizer que você vai ficar ali com medo, você vai ter que fugir do desconforto, mas você vai abraçar ele como parte do seu crescimento. E você vai ter que passar por momentos difíceis para revelar ali as evidências de que você às vezes não conhece nem a si mesmo, né? Você tem que aproveitar essas oportunidades únicas como aprendizado. Toda crise ela traz consigo uma oportunidade de se destacar, de se fortalecer, de construir a sua resiliência, né? Faça disso uma oportunidade de se reinventar. E também permaneça consistente. O sucesso é resultado de pequenos esforços diários, não de grandes saltos esporádicos. A chave para o sucesso de qualquer área é a consistência. São pequenos passos que criam ali uma base sólida para o seu crescimento a longo prazo, evitar a mentalidade de tudo ou nada, ou seja, se concentrar em fazer progressos incrementais. Esses pequenos esforços repetidos ao longo do tempo, eles vão ali se acumulando, eles levam às conquistas maiores, seja para a melhoria da sua saúde, seja para desenvolver novas habilidades ou construir novos hábitos. Uma disciplina diária é o que realmente move você na direção dos seus objetivos. Um exemplo prático seria estabelecer rotinas que você pode seguir, como por exemplo exercícios físicos ou estudo, e aderir a elas, mesmo quando os resultados não forem aqueles resultados imediatos, né? Você entra na academia, você quer ficar forte em uma semana. E com isso, a gente chegou ao fim de mais um episódio. De forma resumida, a história do Jovem Lobo, ela lembra a gente a acreditar no nosso potencial, mesmo quando os outros podem duvidar, e que esse
é o nosso primeiro passo para alcançar os objetivos. As adversidades, que muitas vezes parecem ali obstáculos intransponíveis, eles podem ser, sim, oportunidades que às vezes a gente precisa para se provar, para provar a nossa força, a nossa liderança. E, claro, nunca subestime o poder dos mentores, mentores silenciosos, né? Aqueles que têm a sabedoria, que eles observam e que eles vão apoiar a nossa jornada de crescimento. E continue firme no seu caminho, evolua um pouco a cada dia e lembre-se, o verdadeiro líder se forma nas dificuldades. E esse foi o tema de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu curtir, compartilhe esse episódio com pelo menos uma pessoa que você acha que precisa ouvir isso e a gente se vê semana que vem. Um abraço e até lá, pessoal. Tchau, tchau.